paz do Senhor. Que bom retornar aqui num culto de Santa Ceia essa mais forte ainda, com escola bíblica, rever os irmãos. Agradeço a Deus por esta oportunidade, agradeço ao pastor da igreja, o pastor Silas, pela confiança de nos convidar para estar de volta nessa casa, a toda a sua diretoria, aos irmãos que tão gentilmente têm nos recebido aqui e nos tratado. Nessa feita, acompanhado pela minha esposa, ela esteve comigo aqui numa ocasião, já faz muito tempo, ainda na época do saudoso pastor Sebastião, mas ela recordou muito bem dos irmãos aqui. Nessa feita, teve cooperando pela manhã com as irmãs, nós descansamos à tarde. Muito obrigado, pastor Silas, foi providencial o descanso, visto que nós estamos numa pegada de muita viagem. Nós estávamos no Pará juntos, eu e ela, e voltamos, já tivemos um trabalho na igreja muito intenso, recebendo alguns irmãos de fora. Essa noite nós fomos dormir 3 horas da manhã, saímos bem cedo para cá, mas é assim, meus irmãos, a obra de Deus. Louva a Deus pela vida do André. André coopera conosco, nos ajuda, nos auxilia no dia a dia, e é um moço que Deus tem usado no louvor. Está ficando crente, está ficando bom, irmão, é uma bênção, aleluia. André é um diácono da igreja, casado, bem casado, pai de 2 filhos, é uma bênção do céu esse menino, amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Pastor Simoni, muito obrigado pela sua presença aqui, é bom revê-lo. Cláudio, enfim, todos os irmãos. Salmo de número 91, meus irmãos. Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Meus irmãos, eu vinha no caminho do descanso para cá, do hotel onde nós estávamos, pensando no culto, pensando nesse momento aqui, pensando nessa igreja reunida. Eu quero apenas fazer aqui um comentário, pastor Silas. Irmãos, a raridade, uma igreja que ainda desfruta dessa comunhão, dessa presença de Deus, isso está, meus irmãos, sendo ofuscado de um modo geral. Então, permaneçam assim, porque isso é precioso, irmão. Eu vou dizer um negócio aqui para os irmãos. Aqui a gente não prega, a gente fala a palavra. E a igreja prega sozinha. Agora tem lugar que eu vou te falar, meu irmão, é malhando em ferro frio. O negócio não vai. Mas aqui os irmãos têm sensibilidade pela palavra. E isso alegra o coração de Deus. Amém? Então isso é bom, isso é fruto, irmãos, de ensinamento, de uma igreja bem doutrinada, bem formada. Permaneça assim, permaneça assim. É mais ou menos assim, cuidado com a pressão que nós estamos sofrendo. A pressão externa está muito grande. Ser crente não precisa de tudo isso, não é assim, tal. Então, mais ou menos assim, fique naquilo que você aprendeu. Entendeu ou não? Crente tem que ser mal educado contra o pecado e o inferno, irmão. Começar a perturbar muito, falar assim, irmão, se meta com a sua vida e deixa a minha, que eu sei o que eu tenho com Deus. É eu e Jesus. Entendeu? Assim, eu estou bem com Deus assim, eu sei o que Ele fez por mim, e pronto, final. Então para de me perturbar, vá roubar a paz de outro e deixa eu ser crente assim. Amém, irmãos? Porque veja, o grande problema é que as pessoas, eles não estão satisfeitos de mudar. Eles querem que você muda. Eles querem que você mude. Porque, na verdade, o seu comportamento incomoda o comportamento deles. Porque eles percebem que você não está nem aí. Você quer andar assim, anda, mas eu vou ser diferente. Então, isso é bom, isso é agradável ao Senhor. Graças a Deus por isso, irmão, por essa comunhão. Amém? Meus irmãos, culto de Santa Ceia é um culto diferente. É um culto de decisão. É um culto que nós podemos entrar mais crente e sairmos menos crente.
ou podemos entrar menos crentes e sair mais crentes. Tem isso, pastor? Tem, porque é um culto da decisão. Paulo diz que esse culto precisa primeiro ter discernimento. Discernimento. Paulo diz, por não discernir. O que é isso? Por não fazer diferença entre o corpo do Senhor e a festa do hábito da sua época, a festa do ágape. Segundo, Paulo disse, por não discernir, tem 3 grupos da igreja. Tem uns fracos, tem uns doentes, tem uns que já morreu. Paulo diz, por não discernir. Significa que se a gente entra fraco e tem discernimento, você pode ficar forte. Agora, se você até entra forte, mas não tem discernimento, você pode enfraquecer. Então, ninguém desvia da noite para o dia, viu, meu irmão? Eu acordei assim, depois da festividade, eu estava no fogo, mas na segunda-feira, sabe o que eu dei vontade de desviar? Isso não acontece, irmão. Isso é conversa. Desviar é processo. Entendeu, não? É processo. Por isso que Paulo escreveu para Timóteo assim, Timóteo, tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Então, você cuida de você e depois observa a doutrina. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não... Esse salmo que li, somente um versículo, o Salmo 91, ele é conhecidíssimo. Se você chegar em algum lugar, possivelmente você vai ver uma Bíblia aberta, a página está até amarela, lá no Salmo 91. Dependendo da repartição pública que você chegar, tem lá um quadro pendurado com o Salmo. Quando não é o 91, é o 23, mas está lá. Mas o pessoal gosta do 91. Eu me lembro, minha mãe, ela era ministra do padre. Meus pais não eram crentes, mas minha mãe era extremamente católica. E ela tinha uma Bíblia grande na minha casa, e eu me lembro que a página daquela Bíblia ela era amarela, porque só ficava aberta no Salmo 91. E eu estou falando de coisa quando eu tinha 15, 16 anos de idade, e eu já ouvia minha mãe recitar o Salmo 91. Então veja que esse salmo é um salmo que é conhecidíssimo dentro e fora do nosso meio. Por quê? Porque ele é chamado Salmo do Livramento. Esse salmo contém muitas promessas, meus irmãos. Agora, é bom que entendamos que as promessas de Deus, na sua maioria, elas são condicional. Eu sempre gosto de lembrar isso. Elas estão no campo da vontade condicional de Deus. O que significa isso? Significa que Deus exige uma condição para que Ele cumpra aquilo que Ele prometeu. Ou, se eu não cumpro a minha parte, Deus está desobrigado de cumprir a parte dele. Então, Deus não viola a sua palavra. Eu é quem viola os seus princípios. Mas se eu cumpro com Deus, Deus cumpre comigo. O Salmo 91 é um deles. É um salmo que contém muitas promessas. Promessas de livramento, promessas de vitória. Mas ele é condicional. Existe uma condição para que o que está escrito no Salmo 91 se cumpra na minha vida e se cumpra no dia a dia. E qual é a condição? É exatamente o primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Agora, a pergunta é, aonde é esse esconderijo? Qual o endereço? Em que rua fica? Como é que eu chego lá? Há um convite. E o convite não é para passar. É para habitar. É para permanecer nele. Aonde fica o esconderijo do Altíssimo? Aonde é esse endereço? Agora há pouco nós estávamos louvando, adorando, e desde o começo do culto, a presença de Deus está aqui. Aí você pode dizer assim, pastor, está mesmo porque eu estou sentindo. Se você não estiver sentindo, ela está do mesmo jeito. Porque não é pelo sentimento, é pela palavra. Então, Jesus disse que está. É só questão de fé. É a mesma coisa daquela expressão. Nós, pastores, temos isso, né? Eu sempre lembro essas coisas. O culto estava bom ontem? Não tem culto ruim, irmão. Tem crente ruim no culto.
Porque o culto quem faz somos nós. Então, se o culto não estava bom, era eu que não estava bom no culto. Mas o culto sempre é bom, irmão. O culto sempre é bom. Então, a certeza de que Ele está. Agora, isso nós louvamos agora, embora Ele está desde o começo do culto, mas aos picos da manifestação da sua presença. É mais ou menos assim, Deus está presente. Só que quando você intensifica, por exemplo, louvor, uma coisa que Deus aprecia, porque isso nunca cessa no céu, aí você tem o quê? A manifestação, é como se você chamasse a atenção de Deus, embora Ele já esteja no ambiente. Então você tem a manifestação da presença de Deus. E essa manifestação da presença de Deus, ela ativa a unção, que João disse que nós recebemos dele e que permanece. A unção que dele recebeste permanece em vós. É por isso que você não é rebatizado com o Espírito Santo, você não recebe dom todo culto, você recebe uma só vez. Entendeu? Agora, o que acontece? Quando há esse impacto da manifestação da presença, é ativado. É como da partida no carro. O motor está lá, os pneus estão bons, o tanque está cheio, mas tem que ter ignição. Então, louvou a palavra da ignição. Há uma explosão. Isso é o quê? Manifestar. Nós chamamos isso de presença manifestada. Quando essa manifestação acontece, pode haver cura, batismo com o Espírito Santo, visões, revelações, os dons operam, o Espírito vai fluindo. Paulo disse que quando a igreja reunia, eles começavam assim. Agora, eles tinham um diferencial do nosso, porque hoje a gente chega e tem que tomar muito cuidado com isso, irmão. Igreja está virando show, reunião, e não culto. Então veja, pastor não consegue, e nem pode, nem deve fazer culto. Ele só oferta o culto, que a função do pastor é sacerdotal. Então ele pega o quê? Ele pega o que você trouxe para o culto. Por isso que Paulo diz, quando vos reunir, cada um dá o que tem. Quem tinha cântico era cântico, quem língua estranha, quem tinha profecia, quem interpretava, e o culto começava com cântico espiritual, com adoração, e aquele negócio ia tomando conta do culto. Quando o culto estava assim, bem pentecostal, um dando glória, outro dando aleluia, outro falando em língua, outro interpretando, Paulo tocava a campainha, o que foi? Agora também tem doutrina. Aí ele começava a doutrinar, ele disse, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, e começava a falar a palavra. Então o culto era completo. Agora, isso é a presença de Deus manifesta. Mas não é dessa presença que eu quero falar. Eu quero falar da presença nesta noite permanente. Eu quero falar da presença como comunhão. E você só acha essa presença quando você vai a Ele. Não é quando Ele vem a você. Porque na chuva, se você fechar o guarda-chuva, você molha, está chovendo. Por exemplo, num culto desse aqui, até o mais tortinho aqui recebe. Pastor, eu acho que eu estou bom, porque aí eu senti um negócio. Não está bom não se engane não, você precisa consertar. Essa unção, essa glória, é porque está chovendo e você deu certo que você molhou. Mas não fica pensando que é todo dia não, que amanhã é outro dia. Você tem que vencer amanhã, é outro dia. Entendeu? Não, isso não é referencial, não. Por quê? Porque ele veio na casa, ele se manifestou. Então, é por isso que essa didática, que os dons, eles vêm de Deus para os homens, e aí a vara da misericórdia está sempre estendida, irmão. Isso é bom demais. Porque tem muita gente buscando graça, e nunca se falou tanto de graça como agora. Até uma graça sem graça, de tanta graça, graça, tudo é graça. Mas agora não peca porque está na graça, viva assim mesmo porque está na graça. Mas se você observar bem, você precisa de mais misericórdia do que de graça. Porque enquanto a graça é Deus dar o que eu não mereço, a misericórdia, Ele não dá o que eu mereço. Porque se Ele for dar o que a gente merece, irmão,
é couro grosso. Ó, vara. Mas por misericórdia ele não dá o que eu mereço. Então ele me livra, ele me ajuda, ele me abençoa. Isso é misericórdia. O salmista diz no Salmo 23 que a tua bondade e a misericórdia me cercarão todos os dias. Mais uma Santa Ceia, o que é isso? Misericórdia dele, misericórdia dele. Isso é presença manifesta, é quando ele vem. Agora, a presença permanente é diferente. É eu que vou a ele. E eu vou a ele para estar com ele, para estar na presença dele. E isso, meus irmãos, não está ligado a dons, está ligado a fruto, está ligado a caráter cristão, está ligado a transformação de vida. Salmo 91, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Moisés foi alguém que desfrutou da presença manifesta de Deus. Ele começou a chamada dele na sarça. Ele é atraído pelo fenômeno que não era o fato da sarça queimar, porque queimar sarça no deserto era normal. O que atrai Moisés não é que a sarça está queimando, é que ela não está se consumindo. A Bíblia diz: queimava e não consumia. Moisés disse: eu vi muito fogo aqui, mas esse é diferente. Aí Moisés vem atraído pela sarça que queima e não consome. Quando ele vem se aproximando, Deus disse: tira a sandália, vocês conhecem, estabelece um diálogo com ele, chama Moisés. Moisés está sem entender, porque Moisés vem de uma escola de 40 anos no Egito. E o diácono Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele começou a narrar o que Deus fez em Cristo, e ele começa do Gênesis, e ele passa por Moisés, e quando ele passa por Moisés, ele diz assim: Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Moisés era médico, era matemático, era advogado, tudo que você pensar, Moisés sabia, irmão. Joséfo, o historiador hebreu, ele diz que Moisés liderava até o exército egípcio, irmão. Moisés conhecia o Egito como ninguém. Moisés sabia de cultura egípcia. Ele foi criado no palácio. Quando Deus disse: você vem que eu vou te mandar para o Egito, ele disse: eu acho que o senhor está pegando o homem errado. Primeira coisa, eu preciso de uma credencial para mim chegar lá. O que foi, Moisés? Quando eu chegar lá, eles vão me perguntar como é que é o nome do seu Deus. E o que é que eu vou dizer para eles? Foi a pergunta mais difícil para Deus responder para Moisés, se é que eu posso verbalizar assim. Então Deus disse: Moisés, nome tem esses deusinhos fracos aí. Baal, Zefon, Baal isso, Deus da guerra, Deus do sol, Deus da provisão, Deus daquilo outro. Mas eu, Moisés, sou diferente. O que é que sou? Eu sou o que sou. Sabe essa expressão que significa, pastor Simoni? Eu sou o que você precisa na hora que você clama. Então não dá para me definir como um fator só. Você está triste, eu sou alegria. Você está fraco, eu sou força. Você está caído, eu te levanto. Você tem fome, eu provei. Eu sou o que sou. Agora tem um detalhe: eu sou o que sou e fora de mim não há outro. Por quê? Porque eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu sou mais ou menos assim. O que você tem na mão? Uma vara, joga para o chão. Jogou para o chão, virou cobra. Pega para o rabo, pegou, virou vara de novo. No chão era cobra, na mão era vara. Moisés toma um choque. Deus disse: e a mão, Moisés? Bota no peito agora. Botou no peito. Está limpa, tira, está leprosa, põe, está limpa, leprosa, limpa, leprosa, limpa, leprosa, limpa, leprosa, limpa. Aí Moisés: está bom, eu estou convencido que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, só que tem uma coisa, para mim não dá, para mim não dá, para mim não dá. Irmão, a coisa mais difícil de ser quebrada é a cultura. É mais ou menos assim, quando você põe um negócio na cabeça, Moisés disse: Deus,
mesmo com essa vara, mesmo o senhor sendo o que é, com esse poder todo, eu sei quem é Faraó. Manda outro. Parece me ver Deus dizendo, quer dizer que eu te pego com 3 meses, boto numa arca, pago sua mãe para você mamar, e agora você vai dizer para mim que tudo que eu investi em você, eu vou substituir. Aí já eu abro um parênteses para dizer que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Tudo que Deus fez por você, através de você, investiu na sua vida, para dizer, vou parar agora, vou desistir agora, para não, desiste não, porque o investimento de Deus continua em vigor na tua vida. É bonito o nosso discurso de vez em quando. Chega para o maestro e diz, está aqui meu instrumento, eu vou parar de tocar na orquestra. Tem muita gente aí. E Deus está perguntando se tem muita gente? O teu toque aí é único, tá? Não saia do teu lugar. Aconteça o que acontecer, não saia do teu lugar. Pastor, a minha voz está muito rouca para o coral. Deus conhece voz rouca também. Ele conhece até a voz de mudo. Quanto mais a tua rouca. Continua adorando, continua louvando. Fica no teu lugar. Tem uns discursos por aí que a gente tem que consultar a Bíblia, irmão. Deus não tem pessoas insubstituíveis. Quem foi que falou essa besteira? Pessoas são insubstituíveis. Deus substitui função, mas pessoas não. Deus troca um pastor, Deus troca um regente, Deus troca um líder, mas a pessoa daquele pastor, a pessoa daquele líder, ela é única, ela é exclusiva. Deus diz, Moisés, é você. Mas Senhor, meu irmão está lá, tá bom, teu irmão vai ser boca e você vai ser como Deus. Mas é você, é você, é você, é você. É você, é você, é você. Ah, meu Moisés entra. Deus sacode o Egito. O que é que Deus estava fazendo? Deus estava manifestando aos israelitas que nasceram lá, que conhecia Deus teoricamente. Conhecia Deus de ouvir falar. Quando Deus sacudiu o Egito com uma praga, Deus botava a mão sobre os egípcios e glorificava o nome dele para os israelitas. Ele dizia, esse é o nosso Deus. E lá os egípcios gritavam, esse é o Deus dos hebreus, é o Deus dos hebreus, é o Deus dos hebreus. Cada família tinha um Deus particular, mas quando Deus pesava a mão, o povo gritava, é o nosso Deus, é o nosso Deus, é o nosso Deus. Irmão, Moisés foi guardado por Deus, levado pelo deserto, Deus estava com eles todos os dias. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Sabe o que era isso? Era mais ou menos isso aqui, na linguagem bíblica. Quando ela vai para a tribo de Levi. Não é que ela vai para cá do Arão, não. Ela estacionava na porta de Moisés. Deus falava com ele. Chamava ele para o monte. Tinha uma reuniãozinha de 40 dias. Dizia, sobe só você. O Josué dizia, deixa eu ir junto. Moisés disse, não, o nível aqui é só para mim. Você fica só no pé do monte. Tem lugar que Deus permite um chegar e não permite o outro, viu? Você precisa entender isso. Não é questão de arrogância, não. É questão de posicionamento. E Moisés desfrutava dessa comunhão. A ponto de Moisés falar e Deus dizer, tá bom, você falou, está falado, Moisés. Isto era a presença mani. Só que esse Moisés, no capítulo de número 33 do livro de Êxodo, Deus disse, Moisés, pode subir, porque hoje eu vou enviar o meu anjo.
junto com você, diante da sua face. Moisés disse: Senhor, eu não quero anjo, não. Hoje tem crente orando para ver anjo. Moisés disse: nem anjo eu quero ver mais. Será que tinha intimidade? E disse mais, se a tua presença não for, a gente não sai daqui. E nessa conversa de anjo, de presença, de anjo, de presença, de anjo, de presença, Moisés tinha tanta intimidade que ele disse: sabe de uma coisa? Não é nem só o anjo e a presença, eu quero é mais. Vai, Moisés, subiu o nível. O que você quer agora? Senhor, presença, desde o dia que o Senhor chamou, eu estou vendo. Eu agora rogo que o Senhor me mostre a sua glória. Aí Deus disse: agora você apertou, Moisés. Não é coisa para agora, não. Moisés, só pode ver a minha glória quem tiver escondido, Moisés. Como é que eu faço para cumprir o seu desejo? Irmão, isso é intimidade com Deus. Vamos fazer uma arrumadinha aqui, Moisés? Isso aqui me impressiona em Deus, irmão. De acordo com o teu nível de desejo, Deus vem a você. Quando é people for. Deca yamandarra suprefomandai. Irmãos, não vamos apequenar Deus. Não vamos colocar Deus dentro do meu contexto, do seu contexto. É por isso que a adoração é um negócio muito sério, gente. Presença de Deus. Olha, cuidado, muito cuidado, antes de você proferir uma palavra sobre qualquer coisa de manifestação de Deus, que você não tenha discernimento. Cuidado, cuidado. Porque não é uniforme, irmão. É multiforme. É multiforme. Deus se manifesta de diversas formas. Na vida de quem Ele quer. Da forma que Ele quer. Na hora e no dia que Ele quer. Ou você nunca leu essa expressão na Bíblia? E de repente, e de repente, e de repente, e de repente, e de repente. Ou seja, Deus quebra protocolo, Deus muda um culto e de repente Ele chega e faz. De repente Ele chega e opera. De repente, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente. Ai, a soprepopamandaracadaracá. Aquele povo está caminhando rumo a Canaã, tem um plano, tem um projeto, tem uma condução. Qual é a condução? Nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, presença dele, livramento, milagre, pão descendo do céu, água saindo da rocha, saúde física para eles. Mas Moisés tem um desejo e Deus disse: para tudo, para a nuvem, para tudo, por quê? Porque eu vou cumprir o desejo do meu servo. Aí Deus olha e diz: não é mais a manifestação do meu poder que vai. Não é mais os anjos. Anjos se recolham. O que foi? Quem vai descer sou eu. Mas como assim? Sou eu que vou descer. Mas por que o senhor vai descer? Porque Moisés me quer. Moisés me quer. Eu quero te dar boa notícia nessa noite. Se tiver quem quer, Deus quer. 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 Ai, te pripaparabandaraka. Oh! Há um lugar, Moisés. Há um lugar. E aí a Bíblia diz: um lugar junto a mim. Qualquer comentário bíblico vai te apontar que há um lugar à minha mão direita. Há uma rocha, Moisés. E nela há uma fenda. Há um rasgo na pedra. Moisés, eu vou te esconder lá. Faz o seguinte: você entra lá e deixa que eu te escondo. O texto vai dizer: e eu te esconderei. É ele que esconde, irmão. Agora sim, quando ele esconde, ninguém acha, viu?
Herodes foi procurar Jesus em Belém, Jesus já estava tomando mamadeira lá no Egito. É. Elias, Acabe varreu Israel atrás dele, mas ninguém achou porque Deus escondeu. Quando Deus esconde, ninguém acha. Quando Deus esconde, ninguém acha. Mandara surabaca, mandara candaraga. O que é que Deus faz? Quebra protocolo para se manifestar a Moisés. A Bíblia diz que Deus desce e diz: Moisés, entra na fenda da rocha e eu vou passar. Tem uma coisa, sabe uma coisa? Eu só vou falar para você, Moisés. Deus não deve satisfação a ninguém. Mas na linguagem nossa, Deus está dizendo assim: eu não poderia fazer isso. Eu não poderia fazer isso. Mas o teu grau de comunhão me atraiu para isso. Então deixa eu dizer, Moisés, isso é problema meu, eu terei misericórdia de quem eu tiver. Porque veja, pastor Silas, que Deus vai dizer assim: você deveria morrer. Homem nenhum me vê e vive. Mas eu resolvi que você vai ver e vai viver. Eu terei misericórdia de quem eu tiver e ponto final. Então a misericórdia vai te manter vivo. Agora não dá para ver de frente. Quando eu passar, se você estiver na rocha, na fenda dela, eu coloco a minha mão, a minha glória passa, e quando eu já estiver varando lá do outro lado, que você não tiver possibilidade de ver o meu rosto, aí eu tiro a mão, tu me vê pelas costas, tá bom assim? Irmão, ver vara virar cobra era fichinha para Moisés, ver pão cair do céu era fichinha para Moisés, ver água da rocha era fichinha para Moisés. Moisés disse: milagre eu estou vendo todo dia, eu não quero ver a tua presença manifesta, eu quero ver a tua presença real, eu quero ver a tua glória, a glória que transforma, a glória que muda. Eu quero dizer que nesta noite tem algo maior de Deus para se manifestar aqui, nessa festa. Gaia passo. Vocês estão me entendendo até aqui? Eu digo, o lugar está escondido. Pastor, isso foi Moisés e nós. Olha o que diz o apóstolo São Paulo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, porque Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Diante do trono tem uma lupa. Que jeito que Deus olha para pastor Silas? A lupa. Que jeito que Deus olha para Edi? A lupa. Que jeito que Deus olha para você? A lupa. Qual é a lupa? Cristo. Cristo. Qual é o detalhe? Deus diz para Moisés: Moisés, só consegue chegar no esconderijo e ver a minha presença se já tiver morrido. Vivo não dá, Moisés.
Por isso que Deus disse, eu vou ter misericórdia de você. Você vai ser o único que vai ver um relampejo. Você vai me ver pelas costas, vivo. Mas eu vou ter misericórdia. E a minha misericórdia de você, exceção. Agora, do jeito que você quer, não dá para te revelar. É por isso que Deus, irmão, não fica devendo nada a ninguém. Mateus capítulo 17, Jesus pega o discípulo, sobe e começa a orar. De repente, houve uma teofania. A glória de Deus desce. Deus desceu. Quem é que estava lá? Pedro, Tiago e João. E quem é que veio para a reunião? Agora ele podia vir. O que é que o texto está dizendo aos Colossenses? Paulo está dizendo, ei, só dá para estar escondido, só dá para entrar no esconderijo se tiver morto. Se você já morreu. O que é isso, pastor? Isso aqui não é presença manifesta. Isso aqui é a presença residencial de Deus. Se alguém olhar para mim e ver Deus. Se alguém olhar para você e ver Deus. Você não desfruta da manifestação, você carrega a presença. Você carrega a presença. Paulo disse, eu não sabei vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Agora, como isso é possível? Precisa morrer. Nós chamamos isso de morte do eu. Paulo disse, já não vivo eu. Porque eu cheguei, eu fiz, eu posso, eu tenho. Olha o contexto do capítulo 3. Paulo disse, se já ressuscitaste com Cristo, só ressuscita quem morreu. Está a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Paulo diz aos Efésios que quando ele sentou-se à direita do Pai, nós sentamos com ele. A nossa vida está escondida nele. Aonde que é o endereço do esconderijo, pastor? É nele. É na presença dele. O dia que você permitiu que ele entrasse, a tua vida foi escondida nele. De maneira que a tua vontade não existe mais. Jesus disse, olha, se alguém quiser, não é obrigado não, é voluntário. Se alguém quiser ser o meu discípulo, o que acontece, Jesus? Negue-se a si. Negue-se a si. Toma a sua cruz e... Porque se alguém perder a sua... Jesus não está falando de morte literal ali não, irmão. Jesus estava dizendo que quando ele chega, a tua vida perde o sentido, no sentido de ser, de ter, de querer, porque é ele que assume a direção, é ele que assume o comando, é ele que assume a liderança, a vontade agora é dele, a direção agora é dele, o que manda é os preceitos dele, é a palavra dele. E aí nós vamos rever algumas coisas, irmãos. Aonde cabe tanto orgulho, tanta vaidade, tanta prepotência, tanta arrogância, onde é que cabe? Se nós já morremos, o que representa em nós, o que manifesta em nós é a presença dele. Por que tanta guerra? Por que tanta peleja? Por que tanta picuinha no nosso meio, irmão? É porque tem muita gente que ainda não morreu. Falou de mim, vai ter que provar. Provar para quê? Você morreu, vai provar para defunto? Se falar comigo, eu vou tirar satisfação, mas como você está ouvindo isso, você já morreu. Defunto não ouve. Mas
comigo é assim, com você quem é você? Você já morreu, você está crucificado com Cristo, você está no esconderijo agora, você desfruta da presença residencial. Sabe, irmãos, essa presença que eu estou tentando dizer nessa noite, ela independe do culto. Você vai para casa, você está com ela. Você vai para o trabalho, você está com ela. Você vai para a escola, você está com ela. Você entra com ela. Você sai com ela. Ei, está namorando, está com ela. Está casado, está com ela. Se relaciona, está com ela. Ei, aonde você vai, ela está aí. O apóstolo Tiago nos deu um conselho, que muitas vezes é interpretado errado. Qual é o conselho? Aquele que é humilhado será exaltado. Sim ou não? Não. Aquele que a si mesmo se... Pastor, estão me humilhando. Bem feito. É isso. Eu não estou aqui para ser humilhado. Vai ser humilhado. Enquanto você não antecipar o processo, você vai ser humilhado. Agora, eu quero ver humilhar quem já está se humilhando, irmão. Chegou para te humilhar, você perdeu a viagem, porque eu já estou me humilhando. Eu já desci. Eu já morri. Ai, pra sopre, pipo, roupa, capa, papará. Sabe o que Paulo disse? Que quem está escondido em Deus, quem está no esconderijo, olha o que Paulo disse: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhável misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, fazendo o que, Paulo? Suportando-vos. Ô, irmão, a lei da intolerância é zero. Eu não suporto. Suportando-vos uns perdoando-vos uns aos outros. Agora, um detalhe. Se alguém tiver queixa contra o outro, não vai no gabinete pastoral, não. Não. Se alguém tiver queixa contra o outro, não vai reclamar para o pastor, não. O que eu faço, Paulo? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você, tem gente que não conserta nunca. Não, pastor, não. E não foi você que morreu na cruz. Isso aí é um negócio de Jesus. Não entra nisso não. O que eu faço, pastor? Suporta ele. Pastor, aquele irmão, só o sangue, suporta ele. Sabe de uma coisa? Eu vou até sair do grupo. Vai. Sair do grupo? Você está então louvando para ele. Você está cantando para ele. Você está se apresentando para ele. Não. Ei, fala o que quiser, eu estou no esconderijo. Eu não vejo, eu não ouço, eu não sinto. Por quê? Porque eu estou pensando em cima, eu estou buscando o que é de cima. Eu não estou preocupado com o que é de baixo. Por quê? Porque eu não sou mais desse mundo. Eu já saí daqui, eu já fui transferido. O dia que ele morreu, eu morri também. E quando ele ressuscitou, ele me levou com ele. Ele me colocou lá. Eu estou no esconderijo. Eu estou a mão direita na fenda da rocha. Lá pra candarapa, show pra paparapa, cababamaca. Sabe o negócio que vai levar muita gente para o inferno, irmão? A bendita da razão. Irmão, a
falta de humilhação. Abre mão do que é seu por direito. Jesus disse, se te obrigar a andar uma milha, vai com ele, uma você anda obrigado. Quando findar, ele disse, te obriguei a vir até aqui. Você disse, vamos mais uma? Não, é só, não, vamos mais uma. Mas por quê? Essa eu vim obrigado, mas a outra porque eu gostei de andar com você. Vamos comigo, vamos, santo de Deus. Eu não gosto de você, aí você olha bem para ele e diz, mas eu te amo. Eu não vou com a sua cara, mas eu vou com a sua. Ah, pastor, mas isso é difícil. Eu tenho razão. Aquele que a si mesmo Deus faz o quê? Mardoqueu está na porta, irmão. Amã querendo fritá-lo. E Mardoqueu está na porta. E Amã perseguindo. E Mardoqueu não sai da porta. A Bíblia diz ainda que o espírito do governador se levante contra ti, não deixa o teu lugar. Se passar e olhar com a cara feia, você diz assim, meu amigo, começa a sorrir, viu? Se você sorrir, quem sabe eu mudo, mas cara feia não me tira daqui. Eu te amo com essa cara feia mesmo. Eu vou continuar, eu vou continuar. Ai. Aí Deus vem, tira o sono do rei. A pergunta é, tanta coisa para ler. Que tamanho era o livro das crônicas daquele rei? Ou vocês acham que é por acaso que ele caiu na página que estava registrada o que Mardoqueu fez por ele? Mardoqueu denunciou uma conspiração contra o rei, foi registrado, o rei teve livramento e ninguém falou nada. Meu irmão, fique tranquilo, tudo que você faz está anotado. Salmo 102 diz que o justo fica em memória eterna. Salomão diz no capítulo 3 de Provérbios que a memória do ímpio será apodrecida, mas o justo estará em memória diante de Deus. Se você crê ou não, mas ainda tem anotação. Essa anotação, sabe que dia começou? O dia que você aceitou Jesus. O dia que você aceitou Jesus, o culto parou. Lá no céu, o anjo pegou o livro, botou seu nome lá. Edi. Jesus aceitou tal dia. Já chamou outro antes, prepara a pedrinha dele aí, com o novo nome, quando ele chegar aqui a gente muda, mas por enquanto é Edi mesmo. Aí bota aí. Opa, Edi foi para o culto, anota aí. Edi entregou a oferta, anota aí. Isso vai contabilizando para o galardão dele, vai anotando. Opa, Edi usou de misericórdia, bota aí, porque o dia que ele precisar de misericórdia, ele tem misericórdia aqui, ele tem crédito aqui. Opa, Edi é generoso, opa, dá a lei da devolução para ele, generoso aqui, recebe lá, manda para ele lá, manda para a casa dele, para a família dele, para os filhos dele. Opa, Edi honra, então honra ele. Edi deu um copo de água fria para um profeta. Opa, o que o profeta tem aí? Pega o livro do profeta aí, corre com o livro do profeta. Opa, o profeta tem galardão, dá o mesmo galardão para Edi, por quê? Porque nós somos espírito, não podemos dar água, mas ele deu água, ele recebe o mesmo galardão do profeta, que ele foi vaso nosso na terra. Ei, tudo que você faz está no livro. Deixa eu fazer uma perguntinha só para nós aqui. Como é que está teu livro lá? Tem uns que o anjo está de férias, nunca mais anotou nada lá. O rei pegou, Mardoqueu denunciou. O quê? Eu corri perigo de morte. O camarada merece ser beneficiado. Chama para mim. O que foi feito a esse homem aqui? Esse aqui continua se humilhando. Ele está lá na porta. Eu preciso honrá-lo. Então Deus te acha onde você estiver. Você não precisa ter um grande Instagram, não precisa ter um Facebook, não precisa ter um outdoor, não precisa nem pôr uma placa, cheguei. Não precisa tocar trombeta, eu fiz. Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa, até no testemunho você tem que ser igual Paulo. Paulo foi contar o testemunho do arrebatamento, ele disse assim, conheço um homem, não sei se no corpo, se for, era ele mesmo, ele não quis nem dizer que era ele.
Se fosse a gente, já gravava um DVD, saía vendendo, mas pode dizer, conheço um homem, bem de longe assim, ó. Então, o testemunho, às vezes, tem que falar por parábola, porque, veja bem, nós estamos com muita gente, irmão, que chora com os que choram, mas não se alegra com os que se alegram, viu? Tem gente que vai num velório, não conhece o defunto, ele chora o tempo todo. Ele tem facilidade de chorar. Você vem aqui e fala, irmão, recebi um diagnóstico pesado do médico. Ele diz, Jesus, mas eu sabia que Deus ia pesar a mão a hora e tal. Ele é bom de chorar com os que choram, irmão. Mas quando você vem e conta o testemunho, ele não se alegra. Jesus, só para ele todo desse jeito e o meu. O irmão do filho pródigo arrumou uma confusão na porta da casa, disse, não entra aí, não entra aí, não entra aí. Mas o que foi é festa, o teu pai matou o bezerro, tem música, por quê? Porque teu irmão voltou. Era melhor que ele tivesse desviado, já que ele voltou, não entra nessa festa. Tem gente que não dá conta de se alegrar com você, seja prudente. O rei disse que foi que aconteceu, chama Mardoqueu. Mas chamou primeiro Amã e disse, Amã, que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Amã descreveu todo o protocolo da festa. Esse camarada deve ser vestido com vestes reais, direito a tudo aqui na corte, e tem uma coisa, ele deve montar no cavalo do rei. Esse cara é eu, não pode ser outro. Esse cara sou eu, essa era a fala dele. E o maioral dos maiorais pega na rédea do cavalo, sai puxando pelas ruas da cidade, dizendo assim, assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada, a quem o rei resolveu honrar. Quando ele terminou, o rei disse, pois é, esse camarada é Amã, busca Mardoqueu, Amã, é ele que eu vou honrar. Mardoqueu não está entendendo nada, mas ele vem, monta no cavalo, desfile está marcado, toda a corte real, o rei lá esperando, ele monta no cavalo, coloca a veste real e vai para o desfile. O adversário na frente, puxando o cavalo, e ele montado. Mas a Bíblia diz assim, se você vê seu inimigo cair, não ria, porque Deus pode se irar contra ti. Amã está lá em cima, ele está dizendo, eu preciso estar em cima desse cavalo, sabendo que isso aqui é só um desfile. Daqui a pouco eu vou voltar para o meu lugar. Irmão, o trabalho, a dificuldade não é montar no cavalo, é descer do cavalo. E a Bíblia diz que depois do desfile, o texto diz assim, e voltou Mardoqueu para a porta. O que significa isso? Você nunca ser honrado é uma coisa, agora depois que você for honrado, você voltar, é o termômetro de Deus na nossa vida. Deixa eu ver como é que você se comporta em cima e embaixo, se você é o mesmo. Isso é igual prosperidade, irmão. Tem crente que nunca prospera na igreja. Por quê? Porque o dia que ele tiver uma bicicleta, ele desvia. Então Deus diz, é melhor manter lá a pé crente do que de bicicleta desviada. Então ele fica ali a pé, por quê? Porque ele não dá conta, irmão, de manter a mesma postura. A morte do eu passa pela humilhação. É o único meio de experimentarmos, porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. A presença de Deus não comunga com arrogância, com prepotência. A arrogância de Deus não comunga, meus irmãos, com exaltação. Todas as vezes que nós nos manifestamos com exaltação, com arrogância, não perdoamos, achamos que temos razão, temos direito, isso manifesta que ainda estamos vivos, que ainda não estamos mortos o suficiente. Pastor, eu não suporto ninguém falar de mim, eu vou me defender, eu quero uma reunião, eu vou justificar a minha honra. Faça isso não, irmão. Há um Deus que trabalha a favor daquele que nele espera. Quem te justifica é Deus. Quem te honra é Deus. Pastor, mas tem coisa que é difícil de engolir, empurra com o dedo que desce, irmão.
Estou entalado, já viu essa expressão? Estou entalado com isso. Não fica entalado não, irmão. Pega a água do Espírito e manda para dentro e diz: eu vou desentalar agora. Eu vou desentalar nessa noite. Por quê? Porque eu quero estar no esconderijo. Aí o salmista diz que quando eu entro lá, eu direi do Senhor, Ele é. O que é que Ele é, salmista? Ele é o meu Deus. É um Deus pessoal. É um Deus relacional. Não é só o Deus do meu pastor, não é só o Deus da minha avó, é o meu Deus, é a minha experiência pessoal com Ele. Não é o Deus que se manifesta na congregação, é o Deus que se manifesta lá no meu quarto, é o Deus que se manifesta lá na minha pia lavando louça, é o Deus que se manifesta ao caminho do meu trabalho enquanto eu dirijo. Ele é um Deus pessoal. Rapacaia pra sopipocopa babarabaca. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. E o que eu vou fazer? Eu vou descansar. Na onde? Na sombra do Onipotente. O apóstolo Pedro disse: ei, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Por quê? Porque a seu tempo, porque lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Qual é a promessa aqui? A promessa aqui é que cai 1000 de um lado, cai 10.000 do outro. O que é que você olha? Olha para um lado, tem 1000 no chão, olha para o outro lado, tem 10.000 e eu estou de pé, eu estou de pé. Por quê? Porque eu estou escondido. 11.000 não me acha, 11.000 cai. Por quê? Porque eu estou escondido. Deixa eu ver nesta noite, neste culto de Santa Ceia, quem está aqui escondido em Cristo. Não é Edi, é o que Cristo é na vida de Edi. Não é você, é o que Cristo é na sua vida. Esta é a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Usufrua assim do melhor da manifestação, mas não abra mão da presença permanente. Não abra mão daquela presença assim, ó. Sabe aquele dia que você acorda e diz assim: eu acho que eu não sou crente. Eu não sei, talvez vocês estejam na prateleira de cima, mas eu já passei por isso e passo. Jesus, está ruim. Eu não quero nem ver crente na minha frente hoje, nem no espelho eu vou olhar, Jesus. Eu estou mal, eu não sei. Eu não sei não, onde é que foi que eu errei? O céu está fechado, aí o Espírito Santo disse: mas está tudo isso está acontecendo, mas tem uma coisa. É crente, rapaz, fica aí, ele está contigo. Deixa eu te ensinar um segredo. Quando isso acontecer, calai-vos. Quando isso acontecer, faz assim, ó. É mais ou menos assim: alma minha, espera em Deus. É quando você não tem resposta para a sua alma. A alma está agitada. A opressão endoidece o sábio. Jesus, quanta luta, quanto problema. E a alma diz: cadê? Ela é atrevida. Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Aí o Espírito, a residência dele. O Espírito brada lá dentro. Jesus diz que o Espírito está sempre pronto. O Espírito diz: cala-te. Não responde a tua alma, porque as portas de entrada dela estão poluídas. Visão, audição, tato, olfato. Não responde ela. Tu estás escondido. Praga
chegará a tua tenda. Segure a sua mão levantada. Só isso que eu quero, segure a sua mão levantada. Uai, é a presença residencial não é essa que está vindo sobre, é essa que está dentro. Não é essa que está vindo sobre, é essa que está dentro. É essa que está dentro, que vai manifestar nesse ambiente de culto agora. Vai colocar a tua alma no devido lugar. Toda a tristeza vai embora, todo desânimo vai embora, toda a seta de opressão vai embora, porque a presença interna vai manifestar com a externa. Vai ser presença por dentro, presença por fora. Essa presença vai trazer agora, uma experiência sobrenatural. Mai postuipa. Nakaya pra sople pipa para mandar a cabadara bachura badara cabadara vacavai. A presença, ela que diz: tem caindo, vai caindo, 1.000 de um lado, cai 10.000 do outro, e você vai continuar assim, crente, de pé, servindo. O céu registra nesta noite, tu estás escondido, você já não vive mais, você é Cristo quem habita aí.